Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos. Neste vídeo vamos dar continuidade ao nosso curso de JavaScript falando sobre estruturas de repetição, mais precisamente a estrutura while. Bom, o que é uma estrutura de repetição? Em muitos casos, você precisa repetir um trecho de um código dentro de um programa diversas vezes. Tá? E para evitar de ter que digitar esse trecho de programa diversas vezes ao longo do código, a gente utiliza o chamado loop, tá? Que é um código especial que permite efetuar a repetição quantas vezes forem necessárias, escrevendo pouco código. Os loops são também chamados de laços de repetição. Qualquer dúvida com relação ao que é um loop ou uma estrutura de repetição, não esqueça de consultar a nossa lista de lógica de programação. Bom, vamos aplicar na prática então uma estrutura de repetição no JavaScript. Existem diversas estruturas de repetição disponíveis e uma delas é chamada de estrutura while, ou enquanto em português. Essa estrutura while, ela realiza um teste lógico no comecinho do loop, tá? E sempre que esse teste lógico retorna o valor booleano verdadeiro, todos os comandos associados ao laço dentro do bloco do laço while serão executados, tá? E o teste ele é realizado continuamente e sempre que o valor for verdadeiro, ele continua executando os comandos. Quando o teste retorna falso, o laço é encerrado e o processamento volta lá para o fluxo normal do programa, encerrando a estrutura de repetição while. Então a sintaxe da declaração while no JavaScript é essa daqui, é bem simples, tá? Você utiliza a palavra reservada while, abre parêntese, dentro dos parênteses você vai colocar uma expressão de teste, tá? Essa expressão vai ser testada e ela retorna verdadeiro ou falso, tá? Um valor booleano. Se ela retornar verdadeiro ou enquanto ela retornar verdadeiro, as instruções que você vai colocar aqui entre as chaves serão executadas. Então a expressão é testada, retornou verdadeiro, executa as instruções. Terminou de executar as instruções, automaticamente ocorre o loop, tá? E a expressão é testada de novo. Retornou verdadeiro outra vez, executa novamente as instruções, tá? E assim por diante. Quando a expressão retornar um valor falso, o loop é encerrado, tá? Então a execução do programa pula para fora aqui das chaves e prossegue normalmente, encerrando o loop. É importante notar que aqui dentro do bloco de instruções que você cria, deve haver algum tipo de instrução que em algum momento torne o retorno da expressão falso, senão você vai ter o que a gente chama de loop infinito, tá? O loop entra aqui na instrução while e não sai nunca mais. Bom, vamos ver então um exemplozinho simples da declaração while. Tenho aqui um código simples para a gente trabalhar. Esse código ele pede para que um usuário entre com um número, tá? Um número qualquer, o usuário vai digitar um número, e então ele vai imprimir uma sequência entre 1 e o número que o cara digitou. Tá? Mas ele vai fazer isso somente se o número estiver no intervalo entre 10 e 100. Se o usuário digitar um número fora do intervalo, ele vai emitir uma caixa de alerta com uma mensagem de erro. É um código um pouquinho mais elaborado, no qual eu estou usando a estrutura while dentro de um if, tá? Para mostrar que, na verdade, as estruturas de repetição elas são utilizadas em conjunto com outras estruturas e declarações na linguagem. Então a gente começa declarando variáveis número e contador. Contador eu inicializo com 0. E a variável número recebe o número que o usuário vai digitar. Então eu utilizo a função prompt para capturar o número que o cara vai digitar. Depois eu entro com um teste lógico, um if, que a gente já aprendeu em outro vídeo. Eu verifico se o número que foi digitado é menor que 10 ou se ele é maior do que 100. Se o usuário digitou um número menor que 10 ou maior que 100, simplesmente emito uma caixa de alerta, tá? E finalizo o meu programinha. Agora, caso o usuário digite um número entre 10 e 99, eu vou cair no caso else e aí eu tenho a minha estrutura de repetição, o meu while. E esse while aqui é que vai fazer a impressão na tela dos números, tá? Entre 1 e o número que o cara digitou. Tá? O contador é igual a 0. Então ele faz assim, while contador menor ou igual a número, essa aqui é a minha expressão de teste. Tá? Então enquanto o valor da variável contadora for menor ou igual ao número que o usuário digitou, serão executados os comandos aqui dentro das chaves. No caso, o comando é document.write, o valor do contador e uma tag br, ou seja, vai digitar o número que está na variável contador e vai pular para a linha de baixo.
E aí na linha seguinte, contador mais mais. O contador é incrementado. Então ele começou valendo 0, vai valer 1. Depois ele vai valer 2, depois 3, depois 4. E assim sucessivamente até chegar no número que o usuário digitou. Tá? Lembrando que isso aqui só vai ocorrer, como eu associei com o if, né, só vai ocorrer se o número estiver entre 10 e 100. Tá? Número menor que 10, o número maior que 100. 99 seria se eu colocasse o número maior ou igual a 100 aqui. Tudo bem? Então a gente vai executar esse código para vê-lo em funcionamento. Eu vou copiar o código e vou jogar aqui no Notepad++, já tem uma pagininha criada. Beleza. Está aqui o nosso códigozinho. Agora eu vou salvar e vou abrir essa página para a gente vê-la em funcionamento. A página está aqui, está zerada, então eu vou dar um F5 para recarregá-la. Ele pergunta o número que eu quero digitar. Tá? Eu vou começar digitando um número menor que 10. Por exemplo, vamos supor que o usuário digitou 8. Entrou com o valor 8. Dou um OK. Valor fora do intervalo especificado. Beleza. Então ele não faz nada. Vou recarregar a página. Digite um número qualquer entre 10 e 100. Vou digitar o número 40. Dou OK. E aí ele vai imprimir os números no caso, entre 0 e 40. Legal? Então ele entrou no loop e o loop foi incrementando o valor da variável contadora, que eu tinha inicializado com 0, até chegar em 40. E aí ele parou o loop e saiu da estrutura while. Legal? Vou voltar aqui para o código rapidinho, então. Então é isso aí. Com esse tipo de código, a gente consegue fazer com que um código, né, com que um bloco de códigos, na verdade, seja executado quantas vezes você precisar. Basta que você saiba escrever a expressão que vai aqui dentro do laço while, né, especificando a expressão direitinho. Sempre que ela retornar verdadeiro, os comandos vão ser executados continuamente. E quando ela for com um valor falso, né, quando ela retornar um valor falso pela primeira vez, ele sai do loop, né? O código é encerrado e prossegue. Se eu tivesse mais comandos aqui depois desse if else aqui, ele continuaria executando esses comandos normalmente ao sair do loop while. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Vimos nesse vídeo o uso básico de uma declaração while que a gente vai usar bastante em códigos mais complexos do JavaScript mais para frente. No próximo vídeo eu vou mostrar o uso de uma outra declaração de repetição muito importante, que é a declaração for ou laço for. Beleza? Mas até lá, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos. Tá? E também para visitar o nosso website, que é o www.bosontreinamentos.com.br. Obrigado e até a próxima.